E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que estão ligadas, mas que são, como é que eu digo, para mim surpresa. E eu quero dizer que hoje é um momento histórico. Eu considero um momento histórico e eu vou explicar por quê. O pastor Carlos falou conosco para a gente ministrar sobre o conteúdo deste livro. E então eu achei interessante mencionar o seguinte: esse livro, sabe quando ele foi escrito? Este ano está fazendo exatamente 20 anos que este livro foi escrito. E esta é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o que está aqui nesse livro. Ao longo de 20 anos, esse é o primeiro momento. Nós fizemos o lançamento em 2010, ali no centro, no Teatro Alcione, Nazaré, mas foi uma organização que a gente fez para o lançamento do livro. Agora, um convite para apresentar, para ministrar, para trabalhar o conteúdo, esta é a primeira vez. E eu estou muito grato a Deus por isso, porque quando a gente lançou o livro, algumas pessoas disseram: olha, você tem que ir nas igrejas, anunciar e tal. Eu ainda tentei fazer isso, acho que eu fui em uma ou duas igrejas. Depois eu não me senti mais bem fazendo isso. É como se Deus dissesse assim: não, para aí, não é isso que eu quero não, fica tranquilo. Então eu parei, simplesmente eu parei. A gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente imagina, é como Deus quer, Ele que sabe como conduz tudo na vida da gente. Então, achei interessante compartilhar esse momento histórico, certo? Desde que aconteceu, eu creio, que Deus foi um propósito. E também eu gostaria de compartilhar, já que a gente vai tratar, do conteúdo, que assim, as coisas na vida do crente não acontecem por acaso, e nem também de qualquer jeito. E é assim que é para funcionar, assim que é para acontecer, porque nós não nos governamos. É Deus quem conduz a nossa vida. Então a gente tem que deixar Deus conduzir a nossa vida. Então eu queria compartilhar como foi para que esse livro fosse escrito. Não é? Antes da gente entrar exatamente no conteúdo que a gente vai ministrar, eu vou mostrar depois os capítulos, as partes do livro que a gente vai trabalhar ao longo desse período. Eu estava ensinando no curso superior, ali do IFMA. Era IFMA na época, né? Já porque antes era Cefet, né? Isso, não era, na época ainda era Cefet, depois mudou. Então eu estava subindo para dar aula, e de repente eu percebi algo estranho. Eu estava indo para uma turma de alunos do curso superior daquela instituição, mas parecia que quando eu subia os degraus, parecia que eu carregava assim um peso, algo assim forçado, entendeu? Como se eu não sei explicar direito como era que eu sentia ao subir para ir me dirigir para a sala. Aí eu sempre, quando eu quero falar sobre isso, é como se eu estivesse carregando um peso de 200 quilos nas costas. E eu subia e pensava: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. E eu me perguntava: poxa, mas eu não achava tão interessante, tão grandioso ser um professor de universidade, e agora está me surgindo algo estranho. Mas naquele momento eu me questionava isso, e aconteceu algo como se Deus estivesse falando comigo. Então Ele me fez lembrar de anos anteriores, quando eu nem ainda o antigo primeiro grau havia concluído. E eu estava trabalhando numa empresa como ajudante de construção civil, e eu ouvi alguém dizendo: hoje um professor vai dar uma palestra aqui, um professor de universidade. Aquilo foi tão... eu fiquei tão impressionado de saber que um professor de universidade estaria ali. E eu queria pelo menos ouvir uma palavra ou uma frase que aquele professor fosse falar.
e eu disfarcei um pouquinho, passei e ouvi algo ele falando. Mas aquilo para mim era muito distante, era algo muito fora da minha realidade no momento. Mas naquela hora que eu subia a escada, que eu sentia essa coisa, era como se Deus dissesse assim: tá vendo? Tu não achava algo muito difícil ser um professor de universidade? Eu te peguei de lá e te coloquei aqui. Mas agora, tem aí diante de ti a tua carreira acadêmica. Mas eu tenho um trabalho para tu fazer. Eu tenho outra coisa para tu fazer. Mas agora você escolhe. É como se Deus tivesse colocado diante de mim uma escolha. O que você quer? Tu quer continuar da carreira acadêmica ou quer fazer o que eu tenho para ser feito? Aí, meu irmão, eu não pensei muito não. Disse, não, eu paro isso aí. Eu vou seguir para cá. Eu vou parar, eu vou diminuir a minha carga horária de trabalho. Aí veio o concurso do Estado, eu pensei, vou fazer o concurso, vou ensinar só um turno, o outro turno eu vou tentar descobrir o que Deus está querendo com a minha vida. Eu já estava naquele momento me preparando para fazer o doutorado em Campinas. Eu já tinha o professor lá aguardando para ser meu orientador na Universidade de Campinas. E então, a partir daí eu parei tudo, desisti da viagem. Eu tinha até oferecido a casa, a casa tinha botado à venda para poder viajar, mas aí eu parei. E então, no ano de 2003, eu realmente parei, comecei a estudar, meditar, orar e tentar entender o que realmente Deus queria. E nesses momentos, eu lembro bem que em dois momentos caiu assim, sabe, clareando diante da gente. Eu não sei se algum dos irmãos já teve uma experiência assim, de algo te clareia. Então eu lembro bem que em dois momentos chegou o conteúdo que está aqui nesse livro. Em dois momentos que eu estava assim meditando, em oração, buscando a Deus. Isso aconteceu em dois momentos. É como se no primeiro momento eu tinha assim os assuntos, os tópicos, e no outro momento foi assim todo o conteúdo. Você sabe em quanto tempo foi escrito esse livro? Em 2 semanas. O meu trabalho era escrever, e Deus estava me dando a mensagem fluindo, e eu tinha só passar para o papel, né? E naquele momento, quando eu me deparei, é como se eu mesmo estivesse me deparando diante de um grande oceano. Quando de repente eu estava vendo todo esse projeto de Deus, de salvação, de resgate da humanidade, como um grande oceano, né? E eu fiquei como alguém que vai no mar a primeira vez mesmo, tá? A sensação que eu tinha é como se eu nunca tivesse visto o mar, e de repente me deparava diante dessa realidade, desse algo assim maravilhoso, extraordinário, né? E então eu fui percebendo que se tratava na linguagem, se a gente pegar na literatura, isso tem um nome que é metáfora, né? É algo que serve para comparar uma coisa com a outra. Então eu fui perceber que aquela ideia de um oceano, na verdade, representava aquilo que Deus planejou e colocou diante da humanidade, para o resgate da humanidade, que é a palavra, o evangelho, a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Então esse é o oceano que está diante de nós. Agora, por que de repente isso aconteceu diante de um vislumbre assim? Qual é o entendimento que eu tenho a respeito disso? Porque essa coisa grandiosa da parte de Deus está diante de todos nós, mas a gente pode viver como se não estivesse. Então é para que a gente consiga enxergar, visualizar com mais propriedade o que Deus colocou em nossas mãos. E assim é como que esse oceano, esse projeto divino, é algo que Ele colocou em nossas mãos
para que nós possamos administrar isso. Então era a ideia que estava sendo construída diante desse entendimento que a gente estava tendo naquele momento ali, certo? Então, aí isso envolve desde quando Deus colocou esse projeto primeiramente nas mãos dos judeus. Deus tem um plano de salvar a humanidade. Ele coloca isso sobre a responsabilidade de homens, de pessoas, e colocou inicialmente diante dos judeus. Os judeus eram responsáveis por exercer, por trabalhar esse projeto de resgate. Só que os judeus não cumpriram com essa responsabilidade. Eles não corresponderam com aquilo que Deus queria que fosse feito, porque Deus tinha plano de salvar o mundo inteiro assim, dá oportunidade, porque se Deus pode salvar o mundo inteiro, Ele não salva porque as pessoas não querem, as pessoas têm a opção de rejeitar, mas Ele pode salvar. Mas Deus queria fazer isso através do povo judeu. Ele tinha projeto para fazer isso através dos judeus, mas eles não corresponderam com isso. Só que Deus já sabia que eles não iriam corresponder. E então o que Deus já havia planejado, sabendo que os judeus não corresponderiam, providenciou Jesus. E então o que Ele fez? Ele tirou esse oceano, esse projeto de resgate da humanidade das mãos dos judeus, e escolheu um outro povo para colocar nas mãos desse povo. Que povo é esse? Somos nós, a igreja de Cristo. Então, judeus, fiquem fora, já que vocês não fizeram, já que vocês não cumpriram com o que era para ser cumprido, então eu vou tirar vocês daí e colocar outro povo. Isso está claro na palavra, nas parábolas de Jesus, na expressão do apóstolo Paulo. Eu me lembro que quando Jesus falava sobre por parábolas, eu fiquei impressionado uma vez quando eu vi isso. Chegaram para Jesus, os discípulos, e perguntaram: mestre, por que o Senhor fala para eles só por parábola? Aí Jesus disse: é porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e para eles não. Para eles isso vai ficar agora oculto, para que eles não se arrependam. E por quê? Porque eles já tiveram a sua oportunidade. Eles rejeitaram a oportunidade que tiveram. Então eles vão agora ouvir só por alto, porque eles não terão mais a chance, eles serão retirados. E aí quando vem Paulo, ele compara que os judeus são os ramos da oliveira verdadeira, ramo que foi arrancado para que um outro ramo de oliveira brava fosse enxertado. Então nós estamos enxertados nesse plano. Então tudo isso está representado por um oceano, né? Então agora, qual é a importância, o que a gente tem que olhar de imediato? Que Deus colocou algo diante de nós, para que nós possamos cuidar disso, com a responsabilidade necessária que exige isso, para que o projeto de Deus seja realizado, porque o mesmo Deus que tirou os judeus, Ele pode tirar qualquer um que Ele colocar também. Então por isso que a gente tem que perceber a seriedade que é o que Deus colocou diante de nós, desse oceano. Então a gente colocou essa mensagem no papel, e nós temos, no livro nós temos 11 capítulos, e ao longo desses dias a gente vai distribuir cada dia 2 ou 3 capítulos, para a gente trabalhar acerca do conteúdo. Então no primeiro capítulo, a gente vai ver o que é o oceano, o
o que dentro da linguagem do texto representa o oceano? Já dei mais ou menos aqui a ideia para nós. No segundo capítulo a gente vai estudar sobre a posição do homem em relação a esse oceano. Em que situação cada um de nós se encontra em relação ao oceano de Deus? Aonde eu estou nesse oceano? Estou mergulhado? Estou só contemplando? Ou estou na praia? Então a gente vai ver o que cada coisa dessa significa. Estar na praia, estar perto do oceano, mas do lado de fora, ou estar dentro, mergulhado, envolvido. E que diferença isso faz na nossa vida? Então essa é a proposta do capítulo 2. O que procurar no fundo do oceano? Interessante. O que nós vamos procurar lá no fundo do oceano? A gente vai ver que há muita coisa a ser descoberta. Imagine você diante desse mar. E é bom que a gente está aqui numa cidade que é litorânea, né? Nós estamos aqui próximo do Oceano Atlântico. Então a gente vai ali, por exemplo, na litorânea, quando olha aquela imensidão à nossa frente, não é? Que coisa tremenda. Se você pensar assim, poxa, o que será que tem no fundo do mar que a gente não consegue ver, que a gente não consegue saber? Então, dentro desse evangelho que está diante de nós, o que será que ainda tem que eu não consegui descobrir, que eu ainda não consegui ver? E como é que eu vou saber para ver? O que eu faço para ver? Eu preciso mergulhar nesse oceano, nesse reino de Deus, nessa obra de Deus, nessa coisa que Deus colocou diante de nós e disse: está aí, podem mergulhar à vontade. É muito vasto para vocês descobrirem, né? Então, o que procurar? No capítulo 4, a gente vai comparar assim: crianças na fé versus crianças na praia. Crianças na fé é igualzinho criança quando vai na praia. A criança brinca, se diverte na praia. E será que a nossa vida espiritual não está sendo apenas uma diversão? É um questionamento que nos leva a refletir. Nós estamos levando a sério o que a gente está fazendo dentro do oceano? Ou a gente está sempre, ou apenas brincando ali com uma coisa e outra, apenas na praia? Surfistas, o capítulo 5, o título do capítulo 5 fala sobre os surfistas. O que são os surfistas? Eu estou só dando uma pincelada de cada coisa, que a gente vai se aprofundar em cada uma delas, né? Se a gente imaginar o que um surfista faz, ele faz show, ele se apresenta e tal, atrai público, né? Então, é a ideia. Então tem muita gente surfando no oceano sem estar mergulhado nele. Então, quem são os surfistas? Vamos descobrir depois. Capítulo 6, os perigos que existem no fundo do oceano. Tá, mas acabei de falar que é para mergulhar, e agora estou dizendo que tem perigo? Nós vamos entender que sim, e que há muito perigo, tá? Para mergulhar, e muita gente fica com medo do perigo, e é por isso que não mergulha, porque tem medo do que pode acontecer lá. Mas o que Deus nos orienta? Qual é a instrução que Deus nos dá? Ele está conosco. Nós vamos ver o próprio Jesus como exemplo, né, de mergulhar, de se aprofundar nesse oceano. No capítulo 7, o capítulo 7 e o capítulo 8, a gente não vai se deter muito neles. Vai ser bem rápido, né, nessa parte do 7 e 8. O oceano e a floresta, os rios na floresta. Tem um significado, mas a gente vai, até para não se estender muito também, a gente vai passar rapidamente por esses dois capítulos. E a gente vai para o capítulo 9, que fala sobre o lixo na praia. Eu vou fazer pergunta. Eu gosto de participação quando a gente está trabalhando assim. Eu sempre gosto de participar. Só pegando esse tema, só esse assunto assim, lixo na praia. O que pode vir na nossa imaginação? A poluição. Agora sim, trazendo isso para o significado. O que quer dizer dentro da temática do livro? Representa o quê? Pecado, escândalos, as coisas que têm atrapalhado a vida de muita gente por aí. Lixo na praia. Mas aí,
qual é a notícia boa desse capítulo? É que o lixo só está na praia. Quem vai mergulhar no oceano não está sujeito a ser contaminado pelo lixo. Isso é extraordinário. Quem fica na praia adoece com os escândalos dos outros, com o pecado que acontece. Mas quem está mergulhado não está isento da contaminação. Certo? De onde vem o lixo e a contaminação? A gente vai saber. Por que acontece a sujeira, essa poluição toda que a gente está vendo por aí? Estava com um bom tempo que eu não li esse livro, pastor Carlos. Aí quando o senhor me falou, eu fui... Hã? Pois é, aí quando o senhor falou, eu fui ler de novo. Você acredita que eu me surpreendi? Parecia que, assim, o livro está tão atual, entendeu? Há 20 anos atrás, mas eu li, parecia que eu estava lendo de novo, vivendo de novo aquele momento, né? Então, de onde vem o lixo e a contaminação? Aí nós vamos falar no último capítulo, que é o capítulo 11, sobre a chuva, que é a palavra de Deus, que é quando acontece o avivamento, quando as pessoas começam a buscar a Deus, quando as pessoas começam a se aplicar e dizer assim, não, peraí, eu quero me envolver nessa água, nesse oceano, nessa coisa grandiosa que Deus colocou diante de nós. Então esse aqui é um resumo dos capítulos que a gente vai estar trabalhando, não é? Ao longo desses dias. A gente trouxe material para colocar no Data Show, mas houve problema com o Data Show. Eu vou acompanhar por aqui, qualquer coisa, acho que a gente pode até disponibilizar depois no grupo, né? Esse material aqui que a gente preparou. Então, na primeira parte, já deu para perceber que se perguntar assim, bem, mas o título do livro é O Oceano de Deus, e o que é esse oceano? Então, na fala que a gente já fez, creio que deve ter dado, né? Se ficou alguma coisa que precisa clarear mais, a gente pode fazer isso. Se alguém até quiser perguntar, não é? O que é esse oceano? Gente, olha, talvez eu não consiga expressar com palavras como eu me senti assim diante dessa coisa, dessa grandeza, certo? De perceber que Deus, através de Jesus, trouxe para esta terra e colocou diante de nós um plano, um projeto tão grandioso, do qual a gente corre o risco de às vezes ficar despercebido, sem se dar conta do quanto ele é ou deve ser envolvente para nós. Então, se a gente conseguir ao longo desses dias chegar no final e visualizar essa grandeza, então eu creio que a gente vai estar conseguindo o objetivo nosso, visualizar, né? Porque nada mais é do que tudo que está aqui na Bíblia. Mas Deus, ele é tão misericordioso com a gente, que Ele nos mostra aquilo que está na sua palavra, de formas que chama mais a nossa atenção, para nos abrir os olhos. Porque só o fato de ter a Bíblia nas nossas mãos, às vezes a gente tem a Bíblia nas nossas mãos e a gente nem se dá conta do que é que a gente tem. Basta a gente pensar que existem lugares onde há pessoas que guardam uma página da Bíblia, porque não podem ter ela. Basta a gente pensar que há no mundo pessoas que ficam esperando a oportunidade de ler uma passagem da Bíblia, que há pessoas que precisam memorizar o que está escrito, porque elas não podem ouvir, não podem ler, não podem ter, não podem andar com ela pela rua. Eu agora mesmo li uma manchete, eu não li a matéria, só vi a manchete, que aquele ditador da Coreia do Norte condenou à prisão perpétua uma criança de 2 anos de idade, porque os pais estavam com uma Bíblia. E aqui todo mundo tem Bíblia, e quanta gente não sabe o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus na nossa mão, na nossa vida. Certo? Então,
Esse entendimento isso é enxergar o oceano, a palavra, essa obra de Deus na nossa vida. Então quando a gente vai pensar assim, não, mas oceano tem a ver com água, e água, não é? O que tem a ver na Bíblia? Quando a gente fala na Bíblia, a gente vai ver que muitas passagens utilizam a água como simbologia de alguma coisa. A água. A gente vai ver aqui, tem um texto que eu até gostaria de ler. Jesus e a mulher samaritana, João capítulo 4. E o versículo 10, Jesus fala assim: disse Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele começa com uma expressão bastante provocadora, porque ele diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, se você conseguisse enxergar o oceano de Deus, que é um oceano de água viva, você ia me pedir, e você nunca mais iria ter sede. Então, já aparece a palavra de Deus como essa água. Olha só, então esse oceano de Deus, a gente pode dizer que é um oceano de águas vivas. É muita vida, é muita grandeza da parte de Deus. Na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, Jesus se levanta e grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, que rio é esse? Que água viva é essa? Que coisa é essa que transborda? É algo que está diante de nós, que deve fluir a partir de nós, através do Espírito Santo. É o que a gente vai entender. Olha só, eu imagino, aqui no texto não fala isso, mas era o último dia da festa. Eu também não sei que hora era que Jesus falou isso, mas quem sabe, estrategicamente ele pode ter escolhido uma hora de sol quente, onde o povo estava cansado, já era o último dia da festa, de repente muita gente com sede, e então ele resolve gritar essa expressão, para apresentar que tipo de água? Um pote de água para distribuir? Não, a água da vida, a água do oceano de Deus, que sacia a sede da alma, que é esse que é o oceano que Deus colocou diante de nós. Quem encontra com esse oceano, com essa água viva, como Jesus disse, não terá mais sede. Então pensa isso, na proposta de Jesus para a mulher samaritana: se você soubesse, eu te dava água viva. Senhor, então eu quero, mas o poço é fundo, como é que tu vai tirar a água? Então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui. A mulher interpretou diferente, né? Aí Jesus foi explicar para ela que a água era diferente, e é por isso que esse oceano também, que Deus nos coloca diante de nós, ele é diferente. Então essa água, a palavra, essa água que está na palavra, com seus significados, nós também encontramos quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Aquilo era uma lição que Jesus estava dando, ensinando a eles, e a gente pode perceber que era uma lição para que eles fossem humildes na forma de viver, nesse convívio com a vida cristã. A ideia de servir uns aos outros era a lição que ele estava dando. E a gente sabe do episódio, sabe que Pedro, naquele momento, disse: Senhor, espera aí, não, eu que tenho que lavar teus pés, eu não aceito o Senhor lavar meus pés, porque o Senhor é maior do que eu, né? Então, eu não aceito o Senhor fazer isso. Mas Jesus agarrou ele num ponto crucial: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Não, Senhor, espera aí, não quero isso não. Então lava logo os pés e a cabeça também. Olha aí, a vontade de quem quer se envolver com a água viva. E então Jesus diz: olha,
Não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então essa água, ela também purifica, ela renova, ela transforma. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela vai nos limpando. Sabe, irmãos, esse efeito que a palavra tem na vida do crente, ela limpa toda a sujeira, toda impureza, ela nos lava do pecado, ela nos ensina como se livrar do pecado, ela nos ensina como se livrar da má consciência, das coisas que de repente nos colocam em dúvida, com relação ao nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus resolve isso para nós. Então foi por isso que Jesus disse: vocês já estão limpos, porque eu já tenho falado a palavra para vocês, então ela já tem ajustado vocês. Então ela purifica, né? Tem esse poder de purificação, certo? E Deus, falando com o povo judeu, através do profeta Jeremias, ele fez uma reclamação em relação ao povo, quando ele disse: olha, esse povo me deixou a mim, que sou manancial de águas vivas. Então o próprio Deus, ele se apresenta como manancial de águas vivas diante de nós. Então esse é a água através da palavra de Deus. Então foi esse oceano que de repente eu me vi diante e me deparei com tudo isso aqui representado através de um grande mar a ser vivido, mergulhado, explorado para ser compreendido. Não sei se tem hora que eu falo longe do microfone, mas está dando para ouvir todo mundo direitinho aí? Lá que está atrás? Ok. Muito bem. Então, como é estar mergulhado nesse oceano? A gente pode ver, vamos tomar Jesus como exemplo. Como Jesus estava em relação a esse momento, ao relacionamento dele em relação ao oceano. Quando nós vemos Jesus com 12 anos de idade, aqui as jovens têm quantos anos? Deixa eu ver a idade que tem aqui. Olha só, Jesus estava no templo prestando atenção e conversando com os doutores para aprender mais sobre o reino de Deus, com 12 anos de idade, tá? Eu acho engraçado é que vai lá Jesus e os pais para a festa em Jerusalém, então tem que voltar para casa, e os pais de Jesus foram sentir falta depois de um dia, e foram encontrar ele depois de 3 dias, impressionante isso. E aí, quando encontraram Jesus, estava onde? No meio dos doutores. E quando Maria se depara com ele e pergunta: Jesus, por que o Senhor fez isso? Por que tu fizeste isso com a gente? Estamos há 3 dias te procurando. Aí Jesus responde: então por que você estava se preocupando comigo? Vocês não sabem que eu preciso tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, Jesus estava dizendo: eu preciso estar envolvido com esse projeto do Pai, eu preciso estar envolvido com o projeto de Deus, eu preciso estar mergulhado nesse oceano. Se envolver com aquilo que diz respeito à obra, ao reino de Deus, significa estar mergulhado nele. Então é isso que me importa tratar sobre isso, me importa tudo que eu fizer. Eu entendo a preocupação de vocês comigo, mas eu preciso estar envolvido, eu preciso estar me aprofundando nesse oceano. E então, aos 12 anos, a gente tem pouca fala sobre a infância de Jesus, mas então quando chega aos 30 anos, antes de ele começar o seu ministério, o que aconteceu? Ele foi batizado nas águas. Olha a água aparecendo de novo, olha Jesus mergulhando na água, antes de assumir o seu ministério, o trabalho que ele veio fazer na terra.
E aqui também a gente vê uma cena parecida com a de Pedro, que a gente mencionou ainda há pouco, quando Jesus lavava os pés dos discípulos. João Batista, que era o batizador, ele, sabendo da autoridade e o poder de Jesus, a princípio ele quis recusar batizar Jesus. Não, disse: não, Jesus, espera aí, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, deixa acontecer agora, para se cumprir a palavra, para se cumprir a escritura. E então Jesus foi batizado. Ao sair da água, o Espírito desceu, e a voz se ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Né? Então, a partir daquele momento, Jesus estava dando início ao seu ministério. E para iniciar o seu ministério, para iniciar o ministério de Jesus, depois do batismo e antes de realmente iniciar o ministério de Jesus, o que foi que aconteceu com ele? Só para a gente poder participar um pouquinho. O que aconteceu com Jesus antes, após o batismo e antes dele realmente iniciar o seu ministério? Alguém pode me ajudar? Jesus está com 30 anos. Ele agora é batizado nas águas. E ele agora vai começar o seu ministério. Mas algo acontece antes disso. Vocês sabem, porque talvez não está associando, né? Para o deserto. A tentação no deserto. Certo? Jesus no deserto. Lembra, nós falamos que tem um dos capítulos que fala sobre os perigos no fundo do mar. A gente está vendo que Jesus estava mergulhado, Jesus estava envolvido, e Jesus veio aqui para realizar o projeto e a obra de Deus. Mas ele também passou por esses momentos perigosos. Jesus também passou por isso. Ele foi para o deserto. Fazer o quê? Passear no deserto? Curtir a paisagem? O que foi que aconteceu no deserto? Ele foi tentado pelo inimigo. Foi ser tentado pelo diabo. E ele defrontou com 3 ataques. Ataques fulminantes, cruciais, que o inimigo já tem usado muitas vezes, com muitas pessoas, e muitos têm cedido a essas tentações. Aconteceu no jardim do Éden, e foi o que resultou na tragédia que destruiu a humanidade. Porque o mesmo que se manifestou no deserto para tentar Jesus, foi também o mesmo que apareceu lá no Éden para tentar Adão, e Adão caiu na tentação. Por que Adão caiu? Porque ele não estava mergulhado no oceano. E qual é o oceano? É a palavra de Deus. Adão estava sob uma ordem, e a ordem era a palavra de Deus. Ele deixou de atentar para essa ordem, e por isso ele caiu. Saiu do oceano, ficou de fora e caiu. Mas quando vem Jesus, ele recebe as propostas do inimigo. Qual é a primeira proposta? Está terminando, né? O tempo aqui, vamos resumir essa parte de hoje. Qual a primeira proposta que o adversário faz? Passou 40 dias sem comer e sem beber. O diabo olha os pontos fracos do ser humano, e então pensa: peraí, está com fome, ó. Está com fome, então vamos tentar por aqui. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que Jesus fez? Mergulhou no oceano. O que é o oceano? O que é o oceano?
A palavra de Deus. Olha como ele se defendeu. Transforma a pedra em pão, vai Jesus, não é poderoso? Transforma a pedra em pão. Está escrito, olha, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se defendeu com a palavra, se escondeu no oceano e não foi atingido por aquele ataque. Cadê ele? Sumiu, se escondeu aonde? Dentro da palavra. E o diabo, que também conhece a palavra, pensa: ele se defendeu com a palavra, né? Eu também vou usar a palavra para pegar ele, tá? Ele usou a palavra para se defender, eu vou usar a palavra. Leva ele para um lugar alto. Jesus, agora é o seguinte, está escrito, né? Salmo 91: Deus dará ordem aos teus anjos para que não tropece nenhuma pedra. Então Jesus, está aí, te joga, está escrito lá, te joga daqui, que os anjos vão te guardar. Quanta gente tem caído em doutrinas falsas, em uso falso da palavra de Deus, e tem se distanciado do verdadeiro oceano de Deus. E o inimigo usa pessoas, usa a palavra para enganar pessoas. Então a gente precisa conhecer a palavra, e Jesus demonstrou isso. Porque qualquer um que não fosse Jesus e que não estivesse mergulhado na palavra, quando ele disse: te joga, Jesus, porque está escrito. Então a pessoa: realmente está escrito, então peraí, deixa eu me jogar aqui. Usando a palavra. Então quanto que nós precisamos realmente estar firme na palavra? E vocês sabiam que quando o diabo falou para Adão, ele também usou a palavra? E agora está usando para Jesus. Mas o que Jesus faz? De quem está vindo essa orientação, hein? Está vindo de alguém que é estranho. Então não vou dar ouvido a essa voz. E o que mais a palavra me diz? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a diferença que faz. Conhecer a palavra para se defender através dela. E nós só conseguimos isso se estivermos mergulhados nela. Olha a diferença que faz. Se você não souber a palavra, você também não vai saber se defender. Mas ele estava insatisfeito. E aí ele chega para Jesus de novo: espera aí, Jesus, então vamos aqui, está aí, ó. Ele foi tentar Jesus numa outra área que tem muita gente se atrapalhando: na ambição, na ansiedade, para ter posses, para possuir, para angariar coisas deste mundo. Está vendo aí, Jesus? Tudo isso aí está na minha mão, eu te dou, se tu prostrado me adorares. Naquela hora, sinceramente, eu fico com muita raiva quando eu leio essa parte, porque é muita saliência, é muita audácia, entendeu? De um sujo daquele fazer uma proposta dessa para Jesus. Aí Jesus também, acho que pensou da mesma forma, disse: não, Satanás, agora foi demais, sai da minha frente, vai embora. E então ele sumiu e nunca mais voltou. Porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se defendeu na palavra. Olha como a palavra nos defende diante de uma proposta de coisas grandiosas que o inimigo tem feito para tanta gente. E então a gente se defende aonde? Através da palavra de Deus. Meus irmãos, o tempo já parou ali. Nós vamos encerrar por hoje a parte, e a gente continua na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, em nome de Jesus. Muito bem, os irmãos, nós vamos aí, os que não têm o livro